Por muito tempo eu fiquei, pastoreando à frente da igreja, negligenciando a minha vida, pessoal. No sentido de colocar à frente as coisas da igreja, colocar à frente a administração, o cuidar de pessoas, negligenciando, não que eu abandonei, não, não abandonei a minha vida pessoal. E a vida pessoal, está totalmente ligada a Deus, a nossa vida, né, nós líderes, a nossa vida pessoal, ela está ligada ao Senhor. Então quando eu negligencio a minha vida pessoal, eu estou negligenciando a minha vida com Deus. E aí as coisas começam a dar errado. Então, para você que assumiu um cargo de liderança, seja o pastoreio, seja líder de grupo, líder de célula, tome cuidado para você não negligenciar a sua vida pessoal. Por quê? Porque se a gente não tiver a vida da gente, eh, sabe, firmada na vontade de Deus e tendo o entendimento de qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente começa a cobrar das pessoas que estão ao nosso redor, que elas também negligenciem a vida delas pessoal. Então, coisas que o líder ele tem que aprender e ele tem que praticar. Não negligenciar a sua vida pessoal e não exigir dos seus liderados que eles negligenciem as suas vidas pessoais, né. Não pode, a vida pessoal do cristão, ela tem que ser cuidada. Então, às vezes a gente espera que as pessoas façam aquilo que nós fazemos, e aí toma cuidado, porque se você estiver negligenciando a sua vida pessoal, você vai exigir dos seus liderados que eles façam isso também. Então e aí a gente não consegue preparar as pessoas para liderar, a gente não consegue ensinar, ou então a gente ensina errado, a gente começa a exigir. Ó, se o ministério está sendo puxado para você, dá um tempo. Reveja aí os seus pensamentos, como você está lidando com a sua vida ministerial. Porque se está sendo um peso, se você está sempre falando que é cansativo, porque eu vivi assim, para mim, chegava no final do ano, no meio do ano, eu já estava no caco. Por quê? Porque eu ficava, sabe, exigindo das pessoas, porque eu estava dando demais de mim. Eu não estava tendo vida, pessoal, eu não estava vivendo como eu deveria viver, e é sobre isso que eu estou falando aqui. Quando eu quero, levantar um líder, eu preciso antes de eu levantar esse líder na igreja, eu preciso conhecer da vida dele, quais são os anseios, o que que aquela pessoa deseja, o que que ainda não aconteceu na vida dela, na vida pessoal, como é que está a família, como está? Ai, líderes solteiro. Ah, você tem líder solteiro? Gente, um líder solteiro que está com a vida toda bagunçada. Eu tentei isso, gente, mas eu sei, não dá certo, não dá certo. Então, assim, aprender que a nossa vida pessoal, ela vem antes da vida ministerial. Então, primeiro Deus na sua vida. Depois de Deus, né, você buscar as coisas de Deus, santidade, leitura, conhecimento, vida de oração, primeiro Deus, se aproxime de Deus, sabe, tenha Deus no teu coração, faça os seus devocionais, faz isso. Depois, cuida de você. E quando a gente fala da vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida, eh familiar, sua vida sentimental, como é que está? Você está cuidando disso? Você é casado? Como está a sua vida conjugal? Sabe? Como é que está? Como é que estão as coisas aí? Você é pai, é mãe, você tem filhos? Como é que está a educação dos seus filhos? Antes não tem jeito da gente, o que que eu estou dizendo é o seguinte: "Ah, então, você está dizendo que uma pessoa, ela só pode ser líder depois que ela consertar a vida dela?" Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que não dá para você trabalhar uma pessoa, treinar uma pessoa para ser líder na sua igreja sem cuidar, da vida, sem ensinar que essa pessoa cuide da vida pessoal dela e vem em primeiro lugar. Então nós vamos treinando, vai caminhando junto.
o ministério com a vida pessoal. O que eu estou dizendo nesse vídeo é que nós não podemos negligenciar a nossa vida pessoal. Eu não posso negligenciar o meu casamento por conta da igreja, entende isso? Eu não posso fazer isso. É Deus, família e igreja. Então é Deus, minha vida pessoal e ministério. E neste canal eu falo sobre isso. Então seja bem-vinda aqui no canal, se inscreve aqui, você está liderando, pastor, não importa quanto tempo você tem de pastoreio, qual é a sua idade, o sexo, nada disso importa. Aqui nós falamos das coisas que é importante numa liderança, ok? Se você consegue fazer isso, ok. Então você vai caminhando junto. Eu estou com problema na minha vida conjugal. Poxa, eu não posso. Antes de eu ir para evangelizar, antes de eu ir fazer a célula, eu preciso ver o que hoje eu posso consertar na minha vida conjugal. Quais são as coisas que estão pendentes que hoje eu posso resolver. Se eu trabalho dessa forma, eu estou com problema na educação dos meus filhos, eu vou resolver tudo hoje? Provavelmente não. Mas hoje eu não vou deixar de fazer alguma coisa para que essa situação se resolva. Aquilo que eu tenho que fazer hoje. Basta cada dia o seu mal. Não é isso que a palavra nos diz? Aí depois eu vou, então, cuidar lá do meu chamado. Vou fazer. E muitas vezes, sabe, gente, né, assim, a gente levanta a líder, né, das mulheres, né? A líder está com o casamento ferrado, sabe? Está com o casamento ruim mesmo. Está com problema com o marido. E a gente põe na cabeça, porque a irmãzinha, ela chega, ela está bem vestida, ela fala bem, as irmãs gostam dela. A gente insiste que essa pessoa ela está pronta para liderar as mulheres da nossa igreja, e de fato ela não está. Porque quando que ela vai estar pronta? Quando ela estiver cuidando da vida dela como mulher, como esposa, como mãe. Como é que está a casa da líder da sua igreja? É? Como que tá? Tá tudo certinho? Como é que ela ensina as mulheres da tua igreja a cuidar da casa? Porque isso faz parte da vida cristã. Se a casa dela mesmo tá um caos. Me fala, como que é isso? E às vezes nós não queremos, nós pastores, nós líderes que estamos à frente, nós não queremos pensar nisso, mas nós temos que pensar sim. Ei, você que está aqui, pensa nisso. Então, não adianta eu querer entrar para o ministério, eu liderar, sem antes colocar ordem. Então, quando a minha vida eu estou buscando ordem para a minha vida, então eu estou pronta. Hoje mesmo, eu tenho uma reunião com o CDL da igreja. Para mim ir para essa reunião, antes de eu ir para a reunião, eu estou cuidando da minha vida pessoal. Preciso ver. Eu estou aqui em oração, fazendo umas coisas, estou falando com algumas pessoas no WhatsApp, estou, porque eu já estou aqui. Mas tem coisas aqui na minha casa que eu tenho que fazer. Eu não posso ir para a reunião e meu marido chegar em casa e não ter a janta pronta, por exemplo. Vocês entendem? Então, nesse sentido, gente, não vamos negligenciar. Nesses 18 anos, uma coisa que eu aprendi: eu não posso exigir das pessoas que as pessoas façam na igreja aquilo que elas não fazem na vida delas. Então, a igreja é uma continuação da minha vida, a minha liderança é uma continuação, o meu pastoreio é uma continuação. Como que eu posso dizer que eu pastoreio vidas se eu não cuido da minha vida? E esse cuidado da minha vida tem a ver com a minha saúde, tem a ver com as minhas finanças. É por isso. Às vezes a gente precisa tanto daquele músico, na hora do culto a gente precisa de músico, mas o músico está com a vida financeira um caos. E a gente não fala sobre isso. E a gente não fala por quê? Porque a verdade muitas vezes dói. Dói, mas liberta. E a gente muitas vezes prefere fechar os olhos para isso. E aí a gente deixa o músico lá, nos cultos ele está lá, ele toca bem, a igreja dá glória a Deus, aleluia. O músico, quando vai embora, a vida dele está ruim lá em casa. Muitas vezes, este músico, se é solteiro,
anda aí fazendo tudo aquilo que não deveria. Eu vou falar a palavra fornicação, né, que isso são palavras que: "Ai, mas não pode falar isso". Não, fornicação, né. Líderes, músicos solteiros que namoram e não têm prudência no namoro e a gente não fala. E a questão não é que a gente vai, decidir como que o músico vai viver a vida dele, não, mas é nossa obrigação ensiná-lo sim. Nós precisamos ensinar. Então, agora ele vai decidir. E depois que a gente ensina, então o músico ele pode olhar para você, ó, presta atenção nisso, a sua liderança ou a sua equipe, ela deve olhar nos seus olhos quando fala com você. Se você tem líder que não olha nos seus olhos, esse líder está com algum problema. Está com algum problema. É necessário. Aí eu estou falando de confiança, eu estou falando de respeito, isso tem que existir. Então, às vezes, nós preferimos ter pessoas habilitadas a exercer funções que a igreja necessita, nós preferimos ter essas pessoas lá conosco, na nossa equipe, mesmo que as pessoas estejam com a sua vida lá atrás da porta, lá está tudo ruim. Mas isso no final vai nos fazer problema. Eu tive muito problema. Muito problema. Que aí quando estoura alguma coisa na igreja, você não pode falar nada, porque aí você só tem aquele músico, exemplo, você só tem aquela mulher que lidera, você vai falar o quê? Porque aí você já vai escancarar para a igreja, vai envolver, vai atingir toda a igreja. Em nome de Jesus, a gente precisa aprender algumas coisas. Vou ficar aqui esperando você para o próximo vídeo. Tchau, tchau.